Bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra. Eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha e hoje vamos falar de dinheiro. A preponderância que ele tem para toda a humanidade, a inevitabilidade, pelo menos na utilização do dinheiro para qualquer tipo de transação, ou mesmo a confiança impressa que acaba por revelar, e até a própria invisibilidade que infelizmente ou felizmente já caracteriza a nossa atualidade económica. Mas antes de nos precipitarmos já no tema, seria interessante eu juntar mais um objeto aqui a esta mesa. Eu não sei se eventualmente vocês têm vindo a reparar, aqueles que estão a ver, obviamente que aqueles que estão a ouvir nas plataformas para podcast não têm essa possibilidade visual de verificar, mas esta mesa começou muito despida, de certa forma, e nós, à medida que vamos terminando segmentos, vamos acrescentando aqui alguns pequenos objetos para dar uma pequena simbologia àquilo que temos vindo a fazer. Portanto, naturalmente, o primeiro objeto, se bem se recordam, é o giz. Quando nós falámos do ego e da consciência, utilizámos a afamada analogia da tela, e se eventualmente não viram, recomendo a verem esse episódio. Aliás, recomendo a verem todos, não é? Naturalmente, porque está aqui uma progressão, pelo menos intelectual e temática. E depois tem aqui este prémio, do qual não me orgulhei no momento inicial, mas agora partilho com algum regozijo, que é o prémio de mauzão, atribuído pela minha faculdade. E agora gostava de introduzir, né, tendo em conta que terminámos, mas seguramente que vamos falar mais de amor, porque é uma inevitabilidade, e como nós já tanto afirmámos, é o único antídoto contra a morte, portanto eventualmente vamos voltar a falar sobre isto, até pela força motivacional que o amor representa. Mas se bem se recordam, no último episódio eu deixei uma pequena ressalva, um aviso de que é necessário ter mesmo muito cuidado com os poetas e com a capacidade que eles têm de infantizar e romantizar determinados aspectos de uma vida amorosa, e nós também perdemos muito a tentar desconstruir. Perdemos não, ganhámos, porque foi um investimento seguramente, mas tivemos muito tempo a desconstruir o romantismo e o quão pernicioso e nocivo se podia revelar para o amor de uma relação a longo prazo e do esforço, não é? De exaltar a imperfeição em vez dessa tal perfeição quase da Afrodite, não é? A forma como eles enfatizam tanto esse aspecto. Portanto, como nós nos esforçamos tanto para isso, eu quero deixar aqui um objeto que nos recorde que é esta caneta aqui, uma caneta que eu ainda não dei grande utilidade, porque efetivamente, apesar de ser esteticamente, não é? Se eu aproximar aqui está mais ou menos focado, não está? Está focado, exatamente. Podem ver aquela caneta que é bonita, mas obviamente que não é muito prática. Aliás, só de pegar nela já estou a borrar os dedos. Portanto, tenho aqui a tinta, não é? Isto como se fazia antigamente. Ainda bem que eu sou escritor no século XXI, porque obviamente esta tarefa iria ser desesperante. Se eu já escrevo pouco já tenho medo das noites quando tenho que escrever, imaginem se eventualmente tivesse que usar esta tecnologia. Ainda mais complicado seria. Portanto, isto vai ficar aqui para nós nos relembrarmos, e vamos ver se eventualmente conseguimos concluir os segmentos todos que eu tenho pelo menos previsto, não é? Abordar, que ainda são de alguma complexidade, e não admira que nós do amor saltemos para o dinheiro, não é? São temas simples, banalíssimos de serem discutidos e fáceis, mas lá está. Esperemos então que esta mesa fique devidamente preenchida, e se tudo correr bem, provavelmente chegaremos a um determinado episódio em que vocês já não conseguem ver a minha cara, e sei que vai constituir um regozijo para alguns de vocês. Portanto, terminando isto e dando a entender também um pouco desta forma do podcast, né? Esta coisinha engraçada que estamos a fazer aqui com objetos, vamos então falar daquilo que verdadeiramente importa para o episódio de hoje, que é o dinheiro. Isto evidentemente que vai ser um tema bastante exigente, no sentido quase bibliográfico, porque é inevitável que para desconstruirmos o dinheiro vamos ter que abordar toda a sua complexidade, não só como um meio de abstração, porque nós podíamos muito simplesmente dizer que dinheiro é uma abstração, muitas das vezes até serve para abstrair o tempo investido, o tempo produzido, o tempo de produção, o tempo gasto, ou seja, até era o Mujica que dizia precisamente isso: tudo o que nós pagamos com plata, não é? Até tenho essa frase muito reconhecida. Que efetivamente é isso, de uma forma simples, é tempo,
é uma abstração de tempo. Agora, naturalmente que nas sociedades primitivas a transação acabava por ser transações de bens, né? Nós tínhamos um determinado bem e trocávamos por outro de forma a colmatar as necessidades, mas é evidente que isto tem as suas limitações, porque se nós não precisamos do bem que nos é dado em troca, depois iria-nos dificultar se calhar até a venda desse bem adquirido que já não vai ser consumido. Portanto, logicamente era necessário uma abstração que pudesse circular, e essa abstração precisava de ter confiança, ou seja, as pessoas têm que ter confiança, e no fundo acaba por ser isso, além de ser um representante do tempo, não é? Que nós pagamos tudo e compramos tudo com tempo, quer queiramos quer não, acaba por também ser um sistema de confiança, e o dinheiro é precisamente uma abstração que tem essa grande preponderância, que é: eu confio em ti que vais receber isto, e confio no sistema que foi implementado de que isto efetivamente vale alguma coisa, até porque muitas das abstrações são notas, são papel, não é? Têm esse valor fiduciário ou valor nominal, mas de facto, aliás, em valor nominal, que é o que está expresso, e o valor monetário de uma nota é ridículo, logicamente, não é? É uma questão de cêntimos, mas o valor fiduciário é precisamente o que dá o valor expresso da nota. Portanto, logo por aí nós já estamos a confiar precisamente nessa abstração tão grande. Mas antes de começarmos já a desconstruir estes sistemas todos, vamos, não é, principiar isto pensando na possibilidade de uma sociedade sem dinheiro. Porque essa é a melhor maneira de refletir sobre a preponderância do dinheiro. Eu acho que chega a uma altura, muito sinceramente, acho que esta era como o Che Guevara acabava por dizer, que quando se é jovem, ser-se jovem e não ser revolucionário é indissociável, não é? Quase um apelo ou à revolução, ou pelo menos à vontade sequiosa de revolucionar as coisas e de mudar e de mudança, não é? E muitas vezes, não é muitas vezes, a maioria que caracteriza essa puerilidade, a meu ver, e não se sintam ofendidos por eu estar a dizer que ter essa vontade de revolucionar é algo pueril, mas a verdade é que é muito adolescente, porque muitas pessoas não negligenciam o momento que verdadeiramente importa, que é o pós-revolução, um momento posterior à revolução implementada, e normalmente tem-se vindo a verificar ao longo da história da humanidade é que as coisas nunca correm muito bem no momento posterior. E é evidente, porque realmente o que contribui ou o que serve de gasolina para essa fantasia revolucionária é precisamente o momento em que se consegue destruir, não é construir, não é a construção que estará propriamente na verdadeira essência do movimento revolucionário. Portanto, é lógico que quando somos jovens começa logo essas questões, aliás, devem ser praticamente horizontais às questões existenciais. A meu ver, acho que a questão existencial se calhar surge primeiro, é uma inquietação que nos revela primeiramente, não é? Quem sou eu, e essas questões que foram tão negligenciadas e que nós trouxemos de volta aqui nos primeiros episódios, mas acho que a questão relacionada com o dinheiro, que é o que é isto, tipo, porque é que fazemos isto, ou porque é que isto tem, quer dizer, isso também é uma coisa que nos começa a atormentar, porque quando somos crianças seguramente não temos essa compreensão de valor, não é? Nós olhamos para uma coisa, para um brinquedo, ou que seja, e dizemos que queremos aquele brinquedo, e pouco nos importa o preço. Nós não sabemos bem, ainda não entendemos o dinheiro nesse aspecto como algo revelador de valor, ou a tal abstração de tempo. Portanto, não surge bem, não é bem aí, não é nesse momento tão inicial, apesar de termos já um grande ímpeto consumista, porque julgamos que a felicidade nos vai ser trazida por esse brinquedo depois da aquisição dele, ou seja, mas aí estamos a ser manipulados pelo próprio sistema, que é tão sedento, que faz esta violência infantil. Mas a verdade é que, passado algum tempo, as pessoas questionam-se. Acho que é evidente, acho que tu já te questionaste também relativamente a isto, que é porque é que as pessoas trabalham, porque é que há esta necessidade de ter dinheiro, não é? E pronto, e por isso é que nós temos que começar a tentar imaginar, de certa forma, ou imaginar como seria possível viver sem dinheiro, porque a verdade é que até a própria religião católica, que, mais concretamente, tem um grande preconceito com o dinheiro. No sentido, nós já falámos aqui também anteriormente, relativamente à avareza ser o pecado capital, e a verdade é que o único momento, pelo menos que há registro no Novo Testamento, em que Jesus Cristo, né, que se exaltou ou que mostrou assim uma faceta um pouco mais impetuosa e não tão pacífica como ele é tão descrito nas outras passagens dos 4 evangelhos, ele foi precisamente quando estava em Jerusalém e estava lá
Herodes é que estava lá, julgo eu, ou era Herodes ou já era o Pôncio, não sei bem, mas isto foi no São Mateus, acho que é no versículo 20, que é: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Portanto, foi o único momento em que ele verdadeiramente se exaltou, porque quando verificou todo o sistema monetário que já estava, de certa forma, impregnado e já estava consolidado, então, e isto até foi um dos pensamentos que posteriormente ajudou a secularizar o Estado e a separá-lo da Igreja. Foi esta, de certa forma, foi esta frase: dai a Deus o que é de Deus e César o que é de César, que permitiu pelo menos o divórcio da Igreja e do Estado, e conseguimos estar num Estado laico. Mas lá está, foi precisamente o único momento, porque lá está, a avareza é entender a riqueza como um fim em vez de um meio, e sempre houve esta concepção monetária, pelo menos na religião católica, porque obviamente em métodos orientais ou mesmo no hinduísmo não há propriamente este conceito de riqueza, do que é ser pobre e do que é ser rico neste sentido material, mas a verdade é que sempre houve essa aversão ao dinheiro. Basta ver, não é, o desfecho trágico de Jesus Cristo, que é traído por Judas, precisamente por causa das tais infames moedas de ouro. E o nosso próprio Camões também disse, não é, o vil metal. Portanto, torna-se bastante evidente que o dinheiro tem uma conotação muito maléfica. E imaginar um mundo sem dinheiro é precisamente tentar dar aqui alguma nuance, uma reverberação ao pensamento de Engels e ao pensamento de Marx, não é? Em que eles diziam que o dinheiro era apenas um instrumento para a exploração capitalista, não é? Que substituía as relações humanas e mesmo as familiares pelo o duro laço monetário. Ou seja, no livro do Marx, não é? Aliás, no Capital, o dinheiro era a exploração da mão de obra como mercadoria, ou seja, o excedente gerado pelo trabalho honesto e apropriado e depois materializado para satisfazer o desejo insaciável da classe capitalista pela acumulação. Lá está. Foram duras críticas que foram feitas por Marx, não é? Relativamente ao capitalismo, precisamente por... Isto foi um pensamento que dominou, não é? Evidentemente, até porque nós depois enfrentámos esta grande dualidade no século XX, que foi o capitalismo contra o comunismo, mas isto dominou muito o espírito, a propriedade intelectual de muitos pensadores arrojados, de certa forma. Sempre houve esta inclinação para se compadecerem da enorme exploração que era feita aos trabalhadores e ao proletariado. Portanto, não admira que muitos intelectuais durante todo o século XX tivessem claras inclinações comunistas, e refiro-me logo precisamente, por exemplo, Sartre, que é um existencialista que até já foi citado aqui. Ou seja, todos ele e muitos outros seguramente, até o Picasso também teve estas inclinações comunistas. Há vários nomes que poderiam ser citados aqui, mas a verdade é que houve bastante essa simpatia, porque efetivamente havia uma exploração demasiada, e o Marx culpabilizava precisamente o sistema capitalismo e os laços duros, os laços monetários duros, que era capaz de desumanizar e tratar a mão de obra como mercadoria, no sentido em que pai e filho nem se reconheciam porque eram peças de uma enorme engrenagem. Até há um filme o Metrópolis, o filme do... Ai caramba, como é que se chama? O que fez o Fritz Lang, exatamente, tipo, fez o Metrópolis, e é precisamente uma crítica ácida relativamente a este tipo de mentalidade, a forma como se desumaniza os seres humanos para serem realmente peças industriais. Mas a verdade é que qualquer regime comunista que tenha havido, mesmo agora a Coreia do Norte, que é excessivamente totalitária, e acho que aqui não é inquestionável esta posição, nenhum dos regimes comunistas, pelo menos nós já conhecemos, apesar de ter esta grande aversão e de tentar dizer que a mão de obra é que deve ser o câmbio, por assim dizer, nenhum destes regimes comunistas abdicou necessariamente do dinheiro, sempre viu essa preponderância. Portanto, nós ainda temos que ir um pouco mais fundo se queremos imaginar uma sociedade sem dinheiro. E nós temos que analisar, logicamente, o primeiro Estado, antes de qualquer tipo de contrato social e antes de qualquer tipo de ideologia financeira. Temos que ir para as sociedades de caçadores-coletores,
que são essas que se efetivamente, onde algumas delas, alguma destas sociedades ainda se caracterizam por abdicarem do dinheiro ou por não terem dinheiro, não é? Em que a vida é isenta de dinheiro. E nós verificamos imediatamente que há consideráveis desvantagens deste tipo, desta metodologia, pelo menos, de não considerar dinheiro para uma espécie de transação, não considerar qualquer tipo de abstração. Porque pode ser qualquer coisa, nós podemos tipo dizer, olha, esta caneta, vamos usar em vez de moedas, usamos canetas. E se tiver essa confiança, este objeto passa a ser a abstração dessa transação. É assim tão simples. E vamos ver que ao longo da história tem sido assim. Mas a verdade é que, por exemplo, na Colômbia existe uma tribo de caçadores-recoletores, não é? Que passam, cujas principais atividades é caçar. Aliás, eu vi pela primeira vez esta tribo naquele programa do National Geographic, o Sobreviver na Tribo, e que é por acaso essa é uma dúvida que eu tenho, que é um gajo que vai para esse programa, não é? Está lá com a tribo, mas tem o cameraman atrás e tem para aí a equipa toda atrás. Eu não percebo, o gajo muitas vezes está em episódios com imensa montagem, cheio de edição, e o gajo a morrer de fome. Estás a ver? Tipo, eu fico, ninguém o alimenta. Mas sim, de qualquer forma, foi lá que eu vi pela primeira vez, e a tribo de que eu estou a falar são os Nukak. E estes Nukak, basicamente, as principais atividades que fazem, não é? Que são as atividades de sobrevivência, porque é as únicas preocupações que têm, é caçar macacos, que eles metem assim uns dardos com veneno e mandam assim os dardos e caçam macacos, e frutas e pronto, e colecionam tudo. É interessante entender. Já dissemos que obviamente o que os caracteriza é precisamente o facto de estarem isentos do dinheiro, mas além de não terem a concepção de dinheiro, não têm a concepção de futuro. E isto é bastante revelador, não é? É bastante revelador no sentido em que, além de não terem este empreendimento intelectual, económico, como lhe quisermos chamar, que é o dinheiro, para gerir relações e para gerir conflitos, eles também não têm qualquer tipo de concepção de futuro. Estão no sentido de não projetarem nada, não visualizarem nada. Portanto, é evidente que sempre que as tribos dos Nukak se encontram, há quesílias, há conflitos, é uma luta constante devido à escassez de recursos e mulheres férteis. Portanto, é totalmente primário nesse aspecto. E lá está, e obviamente que agora, não é, no século XXI, muitos foram resgatados, porque isto efetivamente era uma selvageria, e tinha que é outra questão, uma grande questão filosófica ou política, que é quando é que nós, humanidade, e que agência internacional humanitária é que pode determinar intervencionismo ou isolacionismo, não é? Isto é uma grande questão que, infelizmente, desde que foi que se iniciou a globalização, e já se iniciou a globalização desde quase o primeiro êxodo dos judeus, mas a verdade é que sempre foi uma grande dúvida, que é quando é que vamos ou quando é que não vamos, porque todos os povos têm cronologias diferentes, mas claramente neste aspecto eles estavam matavam-se uns aos outros, não tinham essa concepção de futuro, que é absolutamente perniciosa para qualquer tipo de sociedade, e uma tribo obviamente é igual. Portanto, eles hoje vivem numa clareira perto de uma das cidades, perto de uma cidade já devidamente urbanizada, e dependem de donativos estatais para a sua sobrevivência. E é lógico que muitas destas pessoas foram inquiridas, não é? Relativamente a o que é que eles achavam, não é? Porque existe muito esta ideia fantasiosa também de dizer que não à sociedade. Aliás, isto foi um filme que quase marcou, um filme quase geracional, é o Into the Wild, em que o protagonista leu muito o Henry Thoreau, não é? O Henry Thoreau, que tem um livro que é o Walden, em que ele vai para a floresta e faz uma casa, e até diz como é que fez a casa, e é o pai é o pensador, pelo menos, que está por trás da desobediência civil, que depois inspirou os movimentos de passividade e de resistência civil com a desobediência do Gandhi e do Martin Luther King. E existe muito esta ideia de que, dizer que se foda a sociedade e vou viver do que a terra me dá para aprender a viver. Mas a verdade é que se vocês fossem falar com os Nukak sobre isto, eles riam-se na vossa cara, no sentido, que nível de estupidez é essa que eu desconheço por completo, porque obviamente não deixa de ser um bocado, além de ingênuo, não deixa de ser um bocado estúpido, não é? Porque obviamente que nós dizemos, se perguntarem a um Nukak ou alguém dessa tribo se sente saudade de viver naquelas condições, naquela extrema inquietude ou extrema dúvida até se eventualmente se vai sobreviver à noite, se ele tem saudades disso, obviamente que ele se ri, não é? Lógico, quer dizer, ele nem concepção de futuro tinha, precisamente porque a mortalidade era assim tão elevada. Portanto, as sociedades mais... aliás, eu até fui buscar esta frase de um pensador, do Thomas Hobbes, um filósofo, em que ele diz mesmo que a vida de um caçador-recoletor
a vida de um caçador-coletor tem essa natureza, obviamente, solitária, pobre, má, embrutecida e curta. Não há volta a dar. Portanto, nós não somos ilhas, né? Isto já entra um pouco na ideia do contratualismo social, do Locke e do Rousseau, e a verdade é que existem 3 Cs, né? E ninguém está a questionar aqui as hierarquias destes 3 Cs, que é comida, casa e só depois cultura. Obviamente que eles têm uma devida hierarquia, nem sequer são horizontais, são os 3 preponderantes para a evolução do ser humano até enquanto espécie pensante e capacidade de relacionalizar, mas é lógico que é importante comer e depois ter uma casa, e é evidente que a melhor maneira pelo menos de providenciar isso é montando um sistema social em que há cooperação e ainda existe alguma motivação do amor como energia que se manifesta em várias formas, como falámos dos episódios anteriores. Portanto, é lógico que uma vida de um caçador-coletor não é convidativa, muito menos nos tempos de hoje, em que uma pessoa já não pode andar propriamente em solo não pisado pelo homem. Nós já tivemos praticamente em tudo o que é terra, só não conhecemos bem os oceanos, não é? Mas lá está. Obviamente que começar por falar desta sociedade de caçadores-coletores precisamente para comprovar a impossibilidade ou pelo menos as desvantagens consideráveis que existem no dinheiro, mas é lógico que houve sociedades, pelo menos na nossa história, na história da humanidade, houve sociedades bem mais sofisticadas que os Nukak e que foram autênticos impérios de luxuosidade e de ostentação e que conseguiram não só prevalecer como prosperar sem a concessão de dinheiro. É impressionante e vocês estão familiarizados obviamente, ou seja, eu estou a falar nada mais nada menos que o Império Inca. O Império Inca o Império Inca, que era rico, tinha uma enorme abundância de ouro e de prata, só tinha uma espécie de apreciação estética relativamente aos metais preciosos, no sentido em que estavam convencidos que o ouro era o suor do sol e a lua, já fiz aqui um spoilerzito, e a prata, as lágrimas da lua. Ou seja, tinham esta relação estética com os metais preciosos, mas não utilizavam para qualquer tipo de transação. Aliás, a mão de obra para os Incas é que era a unidade de valor no Império. E isto é tal como, olha, por exemplo, como já estávamos a falar, tal como as posteriores sociedades comunistas, a mão de obra era o valor de unidade. Era assim que eles verificavam de faz isto ou faz aquilo, pronto. Era assim que funcionava. E é um pouco as condições idílicas de um regime comunista. Até que chegou, não é? Isto tinha que haver aqui alguma destabilização, não é? O Império estava bem, mas chegou um homem que de certa forma estava muito entusiasmado por uma lenda que tinha ouvido e que vocês também devem saber, se eventualmente jogaram Uncharted, então sabem de certeza, que era a lenda do Eldorado. E esse homem era o Francisco Pizarro, que era um conquistador espanhol, e ele vinha precisamente com o intuito, não digo necessariamente de descobrir o Eldorado, mas vinha com essas ideias de acumular, trazer bastantes metais preciosos e trazê-los para a Espanha. Portanto, quando chegou, não é? O Francisco Pizarro foi um dos primeiros europeus a atravessar o Canal do Panamá, não é? Para chegar ao tal Pacífico, e houve 3 expedições. Houve uma primeira só de abordagem, de ver como é que era, que estavam a ver quem eram os povos que também lá estavam, pronto. Eu não quero estar a falar como se soubesse, porque eu efetivamente não estive lá, mas pelo que li, houve estas 3 expedições, e na terceira efetivamente foi quando os espanhóis tentaram submeter os incas ao cristianismo, e houve uma rejeição por parte do imperador na altura, e ele até tirou a Bíblia para o chão. É engraçado como estes pormenores duram, tipo, atirou uma Bíblia para o chão. Quer dizer, não é só factual, nós temos mesmo que dar uma narrativa à história, né? Ficou tipo indignado com a fé católica, tirou a Bíblia ao chão, e provavelmente disse para aí 2 ou 3 palavras em latim que tinha acabado de aprender. Mas é engraçado como nós precisamos dar sempre uma narrativa a momentos históricos, ou seja, nunca são meramente factuais. Mas lá está, os incas foram subjugados com enorme facilidade depois desta blasfémia da não aceitação à fé cristã. Só para vocês verem, não foi oferecida muita resistência, apesar de tentarem, logicamente, até porque tinham um império, não só o império, mas também tinham um exército consideravelmente expressivo. Mas a verdade é que os incas nunca tinham visto cavalos. Portanto, o poderio bélico dos europeus era significativamente superior a qualquer tipo de estratégia militar ou qualquer tipo de infantaria que os incas pudessem ter. Portanto, foram subjugados com enorme facilidade.
e começou uma orgia de saque completo pela Espanha. O Império Inca foi totalmente destroçado, no sentido em que era a opção era pegar em todo o ouro, toda a prata, todos os metais preciosos que pudessem acumular. Nem houve, em muitas situações nem houve propriamente qualquer tipo de transação, não é? Nós portugueses ainda fazíamos muito transações que era ok, o vosso ouro pelas nossas tapeçarias ou pelos nossos têxteis ou assim, nós tentávamos fazer essas transações. Os espanhóis não estavam muito interessados nisso, foi essa total submissão. Quer dizer, houve momentos que sim, até porque depois no Peru havia um monte que era como é que se chamava? Era o Monte Rico, exatamente. O Monte Rico, que era muito. Aliás, vocês já devem saber minimamente, ou já devem estar familiarizados, que no Peru é muito difícil respirar, precisamente pelas altitudes e pela própria pressão do ar, isso tudo. E então eles tinham que ter a mão de obra para explorar esse tal Monte Rico, que era um monte que estava cheio de prata, pelo que se dizia. E inicialmente ainda era paga. Ou seja, provavelmente terá havido iguais relações, pelo menos de comércio, e não tão necessariamente de tirano-escravo, mas a verdade é que não tarda, como as condições eram tão perniciosas e a perigosidade era tal, foi mão de obra escravizada que foi lá fazer a exploração do tal ouro. E isto foi em Potosí. Era assim que se chamava, Potosí, que foi precisamente onde havia muita prata, ou seja, principalmente prata, e os espanhóis ficaram cheios dela, cheios de ouro e de prata. Precisamente Potosí, onde se usou mão de obra escravizada. Ele drenou praticamente o monte, não é? Tipo, tirou tudo. Não só o Pizarro, que depois morreu, foi assassinado, mas os posteriores, os que seguiram o Pizarro, continuaram exatamente a mesma metodologia de explorar o máximo que podiam. E isto, para o grande espanto dos Incas, muitos deles estavam atónitos porque não compreendiam qual era esta obsessão por este tipo de metais. O que eles não sabiam é que estes metais serviam para fazer moedas, para cunhar moedas. Era um material preferencial. Mas lá está. Aqui é que nós temos uma das grandes e primeiras, não seguramente, porque houve outras coisas que foram ensinadas a nível monetário e do que o dinheiro é, o que simboliza, porque estamos aqui no século XVI e tal, XV, XVI. Portanto, mas uma das lições mais valiosas é que, tal como ao rei Midas, Espanha, os monarcas espanhóis, não é, do século XVI, Carlos V e Filipe II, que até foi o nosso Filipe I, perceberam que a abundância do metal, já estou-me a borrar todo com esta caneta, porque é que eu trouxe isto, perceberam que a abundância do metal precioso poderia ser tanto uma bênção como uma maldição. E é interessante, pronto, vocês não sabem, o rei Midas era aquele que tinha o toque de ouro e tipo, era tão avarento e gostava tanto de ouro que foi condenado a tudo que ele tocasse fizesse ouro. Isto primeiramente foi uma bênção, porque de uma forma quase milagrosa e fantástica ele podia tocar esta mesa ficava em ouro, mas depois também se tornou uma maldição porque bastava ele tocar nas pessoas que amava e elas também se convertiam em ouro. Portanto, logicamente tinha mas tinha sido o desejo que ele tinha pedido, tinha solicitado. Portanto, isto acabou por acontecer de certa forma, não nesta literal, mas metaforicamente foi um pouco o que aconteceu à coroa espanhola, porque eles desenterraram tanta prata para financiar as suas guerras de conquista que o próprio metal sofreu um declínio dramático de valor em relação aos outros países europeus. Ou seja, eles perceberam imediatamente que, por ter muito de um determinado objeto, neste caso é um metal precioso, porque é um metal precioso, porque é aquilo que nós apreciamos, e porque é que nós apreciávamos muito ouro e prata, precisamente pela sua raridade, por isso é que ele tinha um valor elevado, e ainda tem, não é? Mas naquela altura, como era tão abundante em relação aos outros mercados europeus e em relação a todos os outros países, ele teve um declínio, teve um decréscimo significativo porque havia muito, então deixou de ter esse valor tão acentuado. Ou seja, o que os espanhóis não conseguiram compreender foi que o valor do metal precioso, seja prata, seja ouro, não é absoluto. O dinheiro só vale aquilo que a outra pessoa se dispõe a dar por ele. E isto foi uma grande lição, dada de uma forma até bastante dramática, porque depois mais tarde, quando se aprimorou a banca nos grandes países europeus, na altura, na Itália, na Flandres e na França, a Espanha ficou terrivelmente para trás e cheia de ouro porque perdeu-se nos câmbios, não conseguia ter uma boa conversão da moeda que conhecia, ou seja, foi absolutamente dramático. Foi uma maneira muito semelhante à de Midas de aprender a maldição que tinha sido aquele saque tão grande. Portanto, um aumento do seu aprovisionamento não tornará uma sociedade mais rica, embora possa enriquecer-lhe um governo que monopoliza a produção de dinheiro, ou seja, numa primeira instância, e nós também cedemos a isso, não é? O nosso João, já acho que era
que é o nosso rei português absolutista, acho que foi João V. Era João V? Deixa-me verificar isto. Era o rei Mulherengo, diz lá aqui já. Rei absolutista. É, exato, ora, acertei a primeira, boa. É Dom João V. No nosso absolutismo também nós confrontámos muito, de certa forma, além de tentar ser essa réplica do L'État c'est moi, também via-se precisamente a tentativa de ostentação e de metais preciosos e de ouro, e claramente a nossa moeda não estava assim tão valorizada. Portanto, isto foi o governo monopolizava a produção de dinheiro, efetivamente poderiam ser considerados ricos, mas sendo as outras coisas iguais, a expansão monetária limita-se a fazer aumentar os preços. Isto é muito evidente, não é? Os preços começavam a aumentar porque perdia valor. Isto é uma espécie de inflação. E é importante agora retomarmos um pouco na história para nós percebermos que aqui foi claramente o mundo ocidental preferiu dar uma preferência aos objetos raros, de alguma raridade, pelo menos os metais preciosos como ouro e prata, para servir como transação. Pronto, isto já era feito desde os fenícios, mas na Mesopotâmia antiga usavam pequenas peças de barro, ou seja, as pessoas usavam moedas fiduciárias de argila para registar as transações, e é muito interessante este aspecto, porque era uma espécie de uma moeda assim em argila, e registavam as transações que iam fazendo. Ou seja, isto até é revelador de que as primeiras vezes que se utiliza uma linguagem escrita não serve para registar nem poesias nem filosofias, mas sim negócios. E é interessante ver, e eram pequenos pedaços de argila, ou seja, não tem qualquer tipo de raridade, podiam até fazer muito, é um pouco como a ideia das nossas notas, e é por isso que nos parece tão familiar. Isto tudo para dizer que é basicamente confiança que é transacionada neste aspecto, porque se tu confiares que esse pedaço de argila é valioso, ou tem o valor expresso, é o valor que ela tem, então pronto, pode ser argila perfeitamente, como poderia ser esta caneta, como já dissemos. Bem que esta caneta já me sujou todo. Mas lá está, este conceito básico parece-nos familiar, em parte por acontecer o mesmo com as nossas notas. A nota bancária moderna, não é? E basta observar as palavras, tipo, todas as notas impressas atualmente têm assim algum tipo de, quer dizer, o euro acho que não tem assim grande criatividade na moeda, tem uma nota um bocado feia, mas as notas mais, a nota da libra esterlina, ou mesmo os dólares, têm assim aquelas frases, por exemplo, nas notas de inglesas do Bank of England, né, nós basta dizer, prometo pagar, é o que diz lá, prometo pagar ao portador em procura a soma de, e depois é o valor expresso. Ou seja, é uma promessa, mais uma vez para reforçar efetivamente a confiança que o dinheiro representa. Ou seja, as notas bancárias que tiveram origem na China no século VII. É interessante ver que foi uma invenção do Oriente que veio aqui e agora tem esta preponderância toda. São pedaços de papel que quase não têm valor intrínseco, como nós dissemos anteriormente, ou seja, o valor monetário é excessivamente baixo, mas é o valor fiduciário que realmente nos importa. E são pura e simplesmente promessas de pagamento. Aliás, a nota de $10, já demos o exemplo da Libra, agora podemos dar a do dólar, também tem outra frase que é In God We Trust. E até é engraçado que pelo menos a nota de $1 tem seguramente, não sei se todas têm, porque eu também não convivo assim muito com dólares, mas tem aquela pirâmide e tem a pirâmide com o olho que tudo vê, pronto, o olho até vem muito no pensamento do receio a Deus. E esse pensamento, filosoficamente falando, ainda é um pensamento que não é tão facilmente compreendido, não é? No sentido em que inicialmente as pessoas dizem tem que ser temente a Deus, mas isto é uma análise muito superficial, porque a verdade é que ser temente a Deus é ser corajoso. E isto quase parece um antagonismo, parece um pouco paradoxal, mas a verdade é que se fores temente a Deus, não temes nenhum monarca soberano, ou nenhum homem totalitário, ou nenhum ditador. Portanto, só Deus é que merece o teu respeito, ou o teu temor, o teu receio. Nenhum homem merece isso. Isto até há passagens, né, na Bíblia, principalmente no Êxodo, em que mulheres são obrigadas pelo faraó, mulheres judaicas, de serem
matarem se for filho masculino, né? Tinham que matar, se fosse filha podiam efetivamente ter as filhas, porque depois estavam convencidos que poderia haver aí uma miscigenação com homens judaicos, com homens egípcios, mas o faraó mandou matar tipo todas as crianças masculinas, né? E as mulheres não respeitaram essa decisão do faraó, porque o verdadeiro temor, o verdadeiro receio que elas tinham eram para com Deus, não para com esse soberano, para com esse totalitário. Portanto, filosoficamente ainda existe um pouco esta ideia de um medo a Deus é uma espécie de uma coragem terrena. E depois também tem a pirâmide, precisamente porque acho que o Benjamin Franklin pensou mesmo que os Estados Unidos eram uma espécie de segundo êxodo, não é? Que não receberam muitos imigrantes nos Estados Unidos e fizeram aquilo. Portanto, acho que tem essa simbologia toda. Mas a verdade é que, apesar de dizer In God We Trust, que mostra logo a ascendência, de certa forma, cristã, não é cristã necessariamente, mas a ideia de transcendência está bem presente no dinheiro, né? Não é, na verdade, não se confia bem em Deus, para aquilo estar a funcionar, para aquele sistema financeiro e económico estar a funcionar, não é em Deus que eles estão a acreditar. Aliás, eles confiam no sucessor da face da nota, né? Ou seja, quando os americanos trocam os seus bens ou o seu trabalho por um punhado de dólares, lá está aquela ideia de trocar o seu tempo por dinheiro, estão a confiar basicamente no secretário do Tesouro. O primeiro foi o Hamilton e depois sucessivamente, e por implicação no presidente da Reserva Federal, na crença, não é? Acreditando que estes, não vão repetir o mesmo erro dos espanhóis, de produzir tantas daquelas coisas, não é? tanto dinheiro, tantas notas, a ponto destas acabarem por não valer mais do que o papel. Seria dramático se as notas valessem o que realmente valem a ser feitas, de voltar ao papel. É verdade, e a inflação e a hiperinflação fazem muito disso, e nós já vamos analisar posteriormente o quão dramático não deve ser uma pessoa querer ir tomar café e ter que pagar em maços e maços de nota. Quer dizer, acho que foi no Nicarágua, pá, a pessoa tinha que ir com um carrinho de compras, não é? Daqueles carros de compras tipo, cheio de notas para comprar um pão, é? Que se o papel fica a valer o papel é dramático. E portanto o dinheiro, mais do que isso, mais do que a confiança, que é o que nós estamos a dizer, e mais que uma abstração, é mesmo uma questão de crença, é uma questão de fé até, fé nesse aspecto, fé na crença, fé na pessoa que nos paga e crença na pessoa que emite o dinheiro que usamos ou na instituição que aprova os cheques ou as transferências. Ou seja, o dinheiro não é nada mais, nada menos que metal, aliás, metal ou papel, não é? Mas basicamente é confiança inscrita. Está lá cunhado na moeda e está lá escrito na nota. É confiança, precisamente. E é uma questão de crença. Aliás, não é coincidência, obviamente, que tanto em português, não é, como em inglês tem a palavra crédito tem uma origem, não é, o crédito tem uma origem de latim que é o creio, não é? Creio de crer. Portanto, vê-se claramente logo a intimidade que existe no crédito. É mesmo. E como nós dissemos no primeiro episódio, em primeira instância, acreditar em primeira instância, querer acreditar. Portanto, nós também precisamos de querer acreditar no dinheiro para efetivamente ele ser essa tal verdade, ou mais uma ilusão, não é? Mas uma ilusão querida, que nós queremos muito. Queremos tanto que até queremos para o crédito. Pronto, continuando. Fiz aqui muito trocadilho com muitas palavras, até me confundi. Ou seja, sem a rede em constante crescimento de relações entre credores e devedores, e isto é importante, não é? O credor e o devedor, esta relação é essencial, porque foi assim que evoluiu, e é basicamente este primeiro episódio vai incidir precisamente na história do crédito, não é? Porque a economia global dos nossos tempos estaria totalmente estagnada se não houvesse esta relação entre fica-me a dever e o conceito do crédito. Não havia qualquer tipo de evolução. Portanto, a ascensão do dinheiro coincidiu precisamente com a ascensão do homem também, de certa forma, ou pelo menos na melhoria significativa na sua qualidade de vida. Portanto, o que é chocante é precisamente o quão tardia foi esta realização e esta consciencialização da necessidade do crédito, desta necessidade, desta cumplicidade que devia haver entre estes dois protagonistas, não é? Nesta tal relação entre credores e devedores. É que a noção de crédito realmente demorou algum tempo a ganhar raízes. E para entendermos porque é que demorou a entender algo, para entendermos porque é que demorou algum tempo a conseguir efetivamente consolidar-se e confirmar-se que é necessário
evolutivamente necessário esta relação entre um credor e um devedor, temos que ir para o norte de Itália, a antiga Itália, no século XII. E isto é um pormenor muito interessante na história, porque estamos no século XII, imaginem, só no século XII é que começa a haver propriamente esta noção de crédito. Mas lá está, no norte da Itália era uma terra praticamente subdividida em múltiplas cidades de Estado que estavam constantemente em guerra e ainda estavam, de certa forma, com os resquícios do antigo Império Romano, o defunto Império Romano, não é? E o sistema numérico estava muito mal preparado, pelo menos naquela altura, que era a tal numeração romana, que é aquele 1, começa, não é, no 1, que é o nosso I, por assim dizer, o nosso I maiúsculo. Ou seja, este tipo de numeração, pelo menos a numeração romana, além de não ser nada prática, não era completamente, não digo obsoleta, mas era ineficiente para se fazer qualquer tipo de cálculo financeiro ou económico com alguma assertividade e com alguma eficácia. Portanto, tudo que fosse cálculos matemáticos complexos e as próprias necessidades de comércio não conseguiria ser colmatada por este sistema numérico. Portanto, há um homem que surge, não é, nesta altura, extremamente importante, e todos os matemáticos estão obviamente familiarizados com ele, até pelas suas sequências, as sequências que desenvolveu, que é o Leonardo de Pisa, ou o Fibonacci, que nos trouxe as tais sequências, que é a réplica da natureza, também muito interessante. E foi ele que nos introduziu o método indiano da matemática, ou indo-árabe, que é a tal numeração que nós estamos hoje familiarizados, que já inclui o zero. E é impressionante, porque o zero já discutiste várias vezes, que eu acho, é por isso que eu dou muito valor aos primeiros homens. Dão muito valor, porque eles realmente conseguiram descobrir. Não é que agora nós não conseguimos fazer, porque também estamos em constantes descobertas e em constantes reinvenções, e a nossa tecnologia levou-nos para sítios inimagináveis, mas a verdade é que conceptualizar o zero deve ter sido um avanço, ou pelo menos um progresso inacreditável. Não sei, eu consigo imaginar, acho que é um momento superior a um eureka, deve ser um regozijo superior até ao eureka do Arquimedes, tipo, descobrir o zero, conceptualizar assim o nada, tipo, acho que é uma invenção que nos possibilitou tanto o avanço na matemática, não é? E é fantástico, lá está, e é indo-árabe, que muitas vezes é atribuído aos árabes, isto porque na altura os árabes eram uma potência intelectual, lá está, os califas naquela altura islâmicos viajavam para ir buscar livros, né? E agora infelizmente são capazes de queimá-los, e naquela altura, que é o conhecido com o atual Iraque, Irão e Síria, Bagdá era uma capital intelectual inacreditável. Aliás, uma das figuras que eu mais estimo na filosofia, que é o Avicena, também é uma espécie de Aristóteles islâmico. É lá que ele aparece, e ele é um autodidata, por isso é que eu gosto tanto dele, de certa forma gosto de acreditar que sou uma reencarnação do Avicena. E lá está, mas isto apesar de tudo não era um empreendimento propriamente árabe, era um empreendimento hindu, não é? Foram os indianos acho que foram os indianos que pensaram inicialmente na numeração desta forma, que depois é que passou pelos árabes e que efetivamente aprimoraram esta numeração, e depois com o Leonardo de Pisa ou Fibonacci, né? Fibonacci para os amigos, veio tipo, a numeração entrou no mundo ocidental. E ainda bem, porque não só nos deu o sistema decimal, como também demonstrou como é que este se poderia aplicar à contabilidade comercial, às conversões de moeda, que eram importantes, havia muitas moedas, e crucialmente ao cálculo dos juros. E é importante esta palavra juros, porque vamos ver que os cristãos têm muito preconceito com esta palavra, ou com muito receio desta palavra, que podem parar ao inferno só com esta atividade de juros. Portanto, foi em Veneza que se transformou nesse grande laboratório de empréstimos na Europa. Ou seja, é por isso que o mais famoso prestamista, ou seja, o agiota mais conhecido da literatura ocidental, foi colocado na respectiva cidade, ou seja, em Veneza. E estamos a falar, obviamente, do grande Shylock, da enorme obra-prima de Shakespeare, o Mercador de Veneza. E a verdade é que isto é interessante falar sobre isto, não é? Porque é o prestamista mais conhecido da literatura, logicamente por aí já merecia ser referenciado, mas a verdade é que muito do ódio antissemita, muito do antissemitismo, não é?
tem esta conotação de idealizar, tipo uma espécie de um arquétipo de um judeu avarento, um judeu que gosta muito de dinheiro. Aliás, o judeu até tem uma conotação ofensiva. Se alguém chamar és mesmo judeu ou alguém, não é? Se pegar se pegar na identidade de um povo e o mandar e o descontextualizar e usá-lo como um adjetivo, provavelmente o que a pessoa nos está a chamar ou é forreta, ou é agarrado ao dinheiro, ou com uma enorme cumplicidade ao dinheiro, ou seja, tudo relacionado de certa forma com dinheiro. E a verdade é que fica bastante evidente no Mercador de Veneza de Shakespeare esta relação dos agiotas, né? Até porque o Shylock, toda a gente fica feliz, menos o Shylock, que para se salvar da morte tem que se converter tem que se submeter ao batismo. Portanto, e o Shylock ele não é propriamente uma personagem. Palavra de honra, eu li aquilo e não repudiei propriamente o Shylock. Acho que o Shylock até era bastante importante. É uma personagem, pelo menos aquilo que ele está a tentar representar, acho que é uma personagem absolutamente importante. E nós sabemos hoje até que os descobrimentos e os empreendimentos portugueses também tiveram muito apoio dos judeus safaditas, dos judeus da Península Ibérica. E a verdade é que os judeus sempre foram postos de parte, mesmo a nível social e profissional, laboral, por assim dizer, e estavam em guetos, ou nós chamamos as alfamas, e tiveram que ser devidamente notificados já logo desde essa altura, e eles não podiam ter as funções que eram comuns, ou pelo menos mais correntes, por exemplo, sapateiro, isso tudo. Portanto, eles tiveram que se virar para o dinheiro, e isto é muito interessante. Não é? Isto só recapitulando minimamente, o Shylock, que é um judeu que acaba por emprestar dinheiro ao mercador, ao António, acaba por emprestar, no sentido de ele diz, ele é bom para se emprestar. Bom não é no sentido virtuoso, é bom porque é bom de se emprestar porque paga, ou pode, ou tem condições de pagar. E se caso ele não cumpra este empréstimo ou não consiga, o mercador, e há sempre um grande risco, não é, para os mercadores, porque tem imensos barcos espalhados, ele teria que dar uma libra de carne, que é um sinónimo muito elaborado para tens que morrer. Basicamente, pagas-me com a vida se eventualmente não cumprires o empréstimo que te dei. Para verem logo a conotação, o Shylock é o antagonista desta história. Ou seja, é muito arriscado emprestar dinheiro a mercadores precisamente por causa disso. Isto está um bocado na base do... Isto é claramente, né, tipo, antissemita dar esta conotação. E lá está, na época do Shakespeare, os judeus já forneciam crédito comercial em Veneza. E é precisamente por isso que o Shakespeare faz esta personagem, porque era bastante comum, pelo menos nessa prática. Eles até se identificavam com uma espécie de manto amarelo, tinha assim uma simbologia qualquer, não sei se estou a ser preciso, mas a verdade é que eles até andavam identificados propriamente, estavam no gueto onde emprestavam esse dinheiro. E já há quase um século que estavam lá e conduziam os seus negócios diante do edifício, que outrora era conhecido por Banco Rosso. E estavam sentados, não é, nas suas mesas, os judeus, que eram as tavole, e nos seus bancos, que eram os banchi, ou banchi, não sei bem como é que se diz em italiano, mas é daqui que vem a palavra banco, por certa forma, porque eles faziam, ou pelo menos faziam o seu ofício, praticavam o seu ofício de emprestar dinheiro sentados num banco, e é por isso que vem a palavra. Não tem grande mistério, acho que qualquer um podia chegar a isto sozinho. E todavia eram obrigados a viver num gueto completamente apinhados e algo distante do centro da cidade. Lá está. E porquê é que eles foram para esta atividade, e porquê é que esta atividade económica, pelo menos, ou a atividade prestamista, caracteriza os judeus, pelo menos nesta altura, em Veneza? Precisamente porque para os cristãos, e aqui entramos novamente para a consciencialização tardia da relação entre credor e devedor, que se deveu quase exclusivamente a isto, porque nos cristãos emprestar dinheiros com juros era pecado. Portanto, não podiam emprestar dinheiro sob o risco de pecar. Aliás, estavam tão coagidos a não pecar que já tinham uma imagem super forte, excessivamente forte até, sobre o que é que poderia acontecer ao pecado da usura, que é no inferno na Divina Comédia do Dante Alighieri, no sétimo círculo, né, tem uma parte especial para os usurários, né, para aqueles que fazem a usura, o empréstimo com juros, que era um pecado verdadeiramente assustador, até porque está no sétimo círculo. E lá está, por exemplo, pior do que isso, só mesmo a traição, que é no último nível,
que é gélido na Divina Comédia, e está lá o Lúcifer a devorar o Judas, né? O Judas que por causa do dinheiro, a atração de Jesus Cristo, ia a devorar Brutus, que também matou Júlio César. Muito interessante, porque o último nível, apesar de não é assim tremendamente quente como se havia de imaginar nas chamas dantescas do inferno, mas pelo contrário, é gélido, é frio. Mas a usura está lá, muito devidamente assinalada, portanto era um pecado tremendo. Então, os judeus, que teoricamente também não deveriam emprestar dinheiro com juros, tinham uma espécie de conveniência, uma cláusula que vinha no Deuterónimo, que é o quinto livro, se não estou em erro, da Tora, do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, exatamente, e tinha lá essa pequena cláusula, que é estes 5 livros são os primeiros 5 livros do Antigo Testamento para os cristãos, e estava lá essa opção que era o poderás emprestar com juros ao estrangeiro. Ou seja, o que era o estrangeiro? O estrangeiro era um cristão, ou seja, o judeu já podia, né, por causa dessa isenção ou dessa cláusula, já podia emprestar dinheiro ao cristão. Não poderia, no entanto, emprestar ao teu irmão. Era assim, até, assim que se conclui até. Poderás emprestar com juros ao estrangeiro, mas não ao teu irmão. Ou seja, por outras palavras, um judeu poderia emprestar legitimamente dinheiro a um cristão, mas não a outro judeu. O preço de o fazer era a exclusão social. Por isso é que eles desenvolveram esta grande afinidade pelas atividades prestamistas e pelos empréstimos com juros. E lá está, é aqui que começa pelo menos a inversão ou uma nova transformação no antissemitismo no mundo ocidental, porque inicialmente era uma espécie de culpabilização, quase ela de fundamento religioso, que era culpabilizar os judeus por não terem reconhecido Cristo e por terem preferido até a execução de Cristo em vez da execução de Barrabás. Portanto, era uma perseguição, o antissemitismo era muito religioso neste primeiro início. Depois, claramente, ganhou uma conotação, toda ela muito financeira, não é? Dos agiotas relacionados, e o Shylock é o perfeito exemplo disso. E depois, mais tarde, com o Lord Rothschild, que ainda vem aprimorar, o Barão de Rothschild, que vem contribuir ainda mais, não vem contribuir, mas acabou por incendiar mais essa ideia do judeu e a sua relação com o dinheiro e essa avareza. Portanto, o antissemitismo está mesmo nesse aspecto. Mas é importante que, apesar de ter que fazer esta ressalva, porque os judeus, pelo menos os judeus sarfaditas, que foram os judeus que foram expulsos, que foram muitos desses que acabaram em Veneza até, e depois também se disseminaram pelo Império Otomânico, porque é muito importante dizer isto, porque os judeus têm estas duas concepções de nação. Isto é o que eu acho mais interessante, pelo menos quando estava a ler a Tora, mais concretamente o segundo livro, o Êxodo, é que eles têm esta cena que é o Am e o Goi, que é a relação da nação. E no primeiro porque depois foi pedido por Deus, né, ao povo israelita para se fazerem numerosos, para procriarem. E nós temos sempre a ideia de que há muitos mais judeus no mundo do que aqueles que efetivamente existem. E isto já começa na altura. Aliás, o próprio primeiro faraó, o faraó, porque não é, na Tora eles não dizem qual é o nome do faraó, precisamente porque não querem perpetuar as pessoas más ou as pessoas horríveis. O faraó tinha mesmo essa ideia de que eram imensos, e por isso é que ele mandou mesmo, ordenou para que se matassem israelitas masculinos, machos, né, nesse aspecto. E a noção do Am e do Goi, que é a nação por hereditariedade e outra nação de empreendimento espiritual, de ser o povo escolhido por Deus, ou seja, tem estas duas conceitualizações. E a verdade é que os judeus sarfaditas, ou pelo menos da Península Ibérica, quando tiveram que ser conversos, não é, para cristãos novos, foi o matrimónio de... Quem é que nos trouxe? Até acho que foi Isabel Rainha Santa que nos trouxe um pouco esta ideia da Inquisição, mas não tenho bem a certeza, mas é melhor não me precipitar. Mas trouxe essa ideia. Os judeus sarfaditas tiveram que ser expulsos, e até houve aqueles que não se converteram foram na altura, isto é uma história muito engraçada, vou tentar ser rápido e breve com ela, mas foram para o Recife, que tinha sido, o Recife pertencia a Flandres naquela altura, ou seja, nós estávamos no Brasil, nós tínhamos um domínio do Brasil, mas houve uma altura na nossa história em que infelizmente os holandeses tomaram conta do Recife, e foram eles que convidaram os judeus para ficarem lá, porque não faziam essa perseguição da Inquisição, pelo menos os Países Baixos não faziam na altura, e eles estiveram lá e dinamizaram precisamente pelas suas inclinações já
claramente financeiras e económicas, porque eram bastante versados nessa área, porque sempre representaram a maioria dos judeus interessava-se por esses ofícios, até pela forçosa condição social que tinham, não é? E eles dinamizaram aquilo tremendamente a nível económico e financeiro, e depois nós portugueses, que é algo verdadeiramente quase inacreditável, conseguimos reivindicar novamente o território brasileiro, não é? O Recife, e eles tiveram o mesmo dilema, ou se convertiam ou poderiam até ser condenados à fogueira. E eles não, lá está, uns foram os conversos novamente, não é, pelo receio, e é importante dizer que os cristãos novos ainda continuavam resilientes a desempenhar a sua fé, mas o que era tremendamente assustador. Mas aqueles que não quiseram, não é, fazer essa submissão, tiveram um convite dos holandeses novamente, que ficaram tão impressionados com a celeridade e as capacidades financeiras que eles tinham, e convidaram-nos para ir para uma cidade que eles tinham no norte da América, que era a Nova Amsterdão. E eles foram para a Nova Amsterdão, dinamizaram aquilo, pronto, agora estou a dar grandes saltos temporais, mas dinamizaram muito aquilo, não só economicamente, como era isso que já os vinha a caracterizar, como também começaram a suscitar alguns interesses políticos, e depois de negligenciar muitos outros aspectos históricos, que claramente estou a fazê-lo para apressar a conclusão desta história, resolveram mudar o nome da cidade, ou do estado, e mudaram, e de Nova Amsterdão passou para Nova Iorque. Portanto, nós temos esta história toda para contar, que os judeus sefraditas, ou aqueles que foram expulsos da Península Ibérica, são muito responsáveis pela construção do continente que hoje em dia é entendida como uma grande potência. Portanto, teve sempre essa presença, e tem uma enorme comunidade judaica nos Estados Unidos, e foram eles que até fizeram o Hollywood. Mas é importante entender que para se ser judeu, eu já estou a falar muito de judeus, para se ser judeu é preciso ter hereditariedade, no sentido em que tem-se nascer de mãe judia, ou então pode-se converter. Agora há muita esta ideia de judeu secular, mas pronto. Mas não nos vamos alongar muito mais no judaísmo, até porque vai haver um segmento só para religiões, e depois falamos sobre isso com mais precisão. Portanto, o recurso a agiotas e a prestamistas era não digo necessariamente uma inevitabilidade, mas era um recurso que efetivamente precisava de existir naquela sociedade em Veneza, pelo menos, precisamente pelo enorme risco que era o que caracterizava o ofício dos mercadores. Portanto, só que tinha que se contornar de certa forma o pecado. E é por isso que no início do século XIV, né, em Itália, as finanças eram dominadas pelas três casas florentinas, dos Bardi, dos Peruzzi e dos Acciaiuolo. Não sei se estou a dizer muito bem isto, mas eram estas as três casas que pelo menos concentravam as finanças. Em 1340, eu até acho que no Assassin's Creed, no segundo Assassin's Creed, acho que há esta rivalidade, porque eles já falam dos Medici lá. E acabei de spoiler, de certa forma, o que vamos falar agora, que é precisamente essa enorme dinastia financeira. Mas em 1340 estas três famílias que dominavam, não é, como nós dissemos, as finanças da altura, foram arrasadas devido aos incumprimentos dos dois principais clientes, para verem a fragilidade que era conceder empréstimos. Não eram empréstimos de certa forma, mas a fragilidade que era dar dinheiro e esperando que a outra pessoa dê de volta com a sua caridade, né? Eles muitas vezes não pagavam. E os principais clientes são esses monarcas. Peço desculpa. Esses monarcas deixavam muitas vezes, não queriam saber. Então o rei Eduardo II de Inglaterra e o rei Roberto de Nápoles não pagaram de volta a estas três famílias e acabaram por arruiná-las por completo. E não havia muito que essas três famílias pudessem fazer, não é? Porque estamos a falar de soberanos que têm uma espécie de relação divina, uma espécie de hereditariedade ou responsabilidade, uma dinastia, pronto, é a monarquia, o que é que se há de dizer? Portanto, isto ilustra não só a potencial fraqueza dos prestamistas na altura, mas também ilustra precisamente o oposto, que é o seu potencial poder. E foi assim que os Medici ascenderam por completo. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre a preponderância que esta família, a família Medici, teve na revolução, na ascensão do dinheiro, no aspecto do crédito, que estamos a falar da primeira grande invenção e da primeira parte, da primeira componente com alguma complexidade no dinheiro. Portanto, os Medici foram, para aqueles que não sabem,
foram uma família imensamente poderosa, uma família que teve 2 papas, eu até apontei, teve 2 papas, teve 2 rainhas, teve 3 duques, e até foi o próprio Maquiavel que escreveu O Príncipe. Para ser um bom príncipe não é preciso ser bom, basta parecê-lo, não é? As frases célebres da política, que infelizmente ainda hoje caracteriza, só que hoje esta frase está em esteroides quase, que é totalmente um teatro, mas a verdade é que foi o próprio Maquiavel que escreveu a história da família Medici. Portanto, para ver a influência toda, além deles terem sido os patronos de Miguel Ângelo, de Galileu, e terem um legado arquitetónico e influência inacreditável, não é? Porque os Medici, além de serem mecenas de muitos grandes artistas e de terem patrocinado imensas obras de arte, eles também tinham esta grande idealização do belo, no sentido que o belo inspirava o bem. É por isso que Florença é bela, arquitetonicamente falando, porque eles queriam que os seus cidadãos estivessem motivados para fazer o bem também, e usavam a arte como ilustrações filosóficas muitas das vezes. E até compraram qual foi a ascensão O Nascimento de Vênus, do Botticelli, que é um dos meus quadros favoritos. Ou seja, mas onde é que vinha este dinheiro todo para esta ascensão tão significativa que os Medici tinham? Simples. Na verdade até é muito simples, não há um grande truque, mas naquela altura a única coisa que era mesmo importante fazer era conseguir contornar a usura, era tirar esta ideia de que se pode dar empréstimos e não é juros o que se cobra, mas sim uma comissão, ou seja, era modificar um pouco esta ideia para parecer que não fosse pecado, porque era simplesmente isto que estava a travar, de certa forma, o desenvolvimento do sistema financeiro. Portanto, os Medici eram cambistas, ou seja, membros da arte de câmbio, e passaram a ser conhecidos por banqueiros, não é? Ou banchieri. Outra vez, vocês já estão a adivinhar, não é? Porque, tal como os judeus, os seus ofícios caracterizavam-se por estar sentados num banco. E daí é que vem, daí vocês já sabiam que já tinha sido partilhado, mas é daqui que vem o nome de bancos e banchieri, não é? Ou seja, os Medici, inicialmente, não é? Antes de chegarmos a esta ideia de como é que eles ficaram estes cambistas e como é que tiveram esta prosperidade e este império faustoso que os caracterizou, os Medici no início eram uma espécie de sopranos. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que os Medici eram um bando de gangsters, praticamente, no sentido em que eram propensos à violência, eram criminosos, até muito rasteiros nos crimes que cometiam, e até houve para aí 5, não é? Eu apontei aqui na altura, quantos é que foram? Foram 5 Medici, 5... Porquê é que eu estou a fazer assim? É um 5... 5 Medicis que foram condenados à morte por crimes capitais, ou seja, por matarem alguém, por homicídio. Portanto, claramente eram caracterizados por uma família de bandidos, e era isto que caracterizava a família que veio a ser, não é, responsável por tanta preponderância num espaço de tempo. Até que chegou um homem que era o Giovanni de Bicci de Medici, e este homem foi aquele que mudou tudo. Não é? Mudou completamente o rumo da família Medici. Era o general em comando e o homem que originou este grande império financeiro. Ou seja, inicialmente o seu objetivo era muito simples, era legitimar os negócios da família. Não era muito mais do que isto, não é? E foi através do seu trabalho duro, de uma vida sóbria e de cuidadosos cálculos matemáticos que ele conseguiu fazer isto, não é? O Giovanni, a sua vida, isto também temos que ser breves, no sentido em que também não nos interessa propriamente saber a biografia, não é preciso aprofundar assim tanto, mas a verdade é que o Giovanni tornou-se gerente de uma sucursal romana de um banco e desenvolveu uma reputação de cambista em Roma. E o papado, pelo menos, era... ou seja, lá no Vaticano, né, era um dos principais clientes, e o cliente ideal até, por vários aspectos. Primeiro porque tinham muitas moedas diferentes a passar por lá, né, a entrar e a sair dos cofres do Vaticano. E depois, porque vocês devem imaginar o que não deve ser já ter alguma reputação em Roma, quando estamos a falar de uma instituição, a instituição clerical, o papado, uma das coisas mais ricas, o clero, era uma absurdez de riqueza. Ou seja, era do interesse também ter essa preponderância, até que mais tarde 2 papas são da família Medici, portanto estão logo a ver a cumplicidade que havia nesse aspecto. Mas a verdade é que
Lá está, a enorme entrada e saída de moedas era a oportunidade ideal precisamente para ver aí algum tipo de negócio, e o Giovanni percebeu-se as oportunidades crescentes que teria na sua Florença quando regressou. Aliás, quando passou o seu negócio para o seu primogénito, que era o Cosimo Medici, já tinha estabelecido sucursais em Genebra, Veneza, Roma, Pisa, Londres e Avignon em França. Ou seja, já tinha imensas. Ele claramente quis esta expansão esta expansão significativa, e ele foi o primeiro que até descobriu ou descortinou pelo menos esta grande máxima nas finanças, que é o pequeno é raramente belo, no sentido em que ele queria ser mesmo expressivo, grande, e era isso que lhes dava essa confiança toda, como nós já vamos verificar. Ou seja, de especial importância ressalvar que para o negócio inicial dos Medici eram as letras de câmbio que se tinham desenvolvido ao longo da Idade Média como forma de financiar o comércio. Ou seja, isto era inicialmente, foi a grande preponderância, foi a introdução deste mecanismo financeiro, que é o mecanismo das letras, das promessas de pagamento. Ou seja, se um mercador devia a outro uma soma que não pudesse ser paga em dinheiro até o término da transação, alguns meses depois o credor poderia passar uma letra ao devedor e usá-la como forma de pagamento de seu próprio direito, ou obter dinheiro por ela a desconto de um banqueiro disposto a agir como intermediário, obviamente. Portanto, a introdução deste mecanismo com uma letra, como eu acabei de até de citar, foi tremendamente importante, e a possibilidade de até ter uma rede até diversificada foi isso que salvaguardou, no sentido de não bastava um devedor e agir em incumprimento, que não iria comprometer aquilo, não iria comprometer todo o empreendimento, né, como aconteceu com as primeiras 3 famílias que nós já referenciámos, né? Enquanto a cobrança dos juros era condenada, não é, como nós sabemos que era pecado de usura pela Igreja, nada impedia um mercador inteligente de lucrar com tais transações. Por isso é que os mercadores dispensaram de certa forma o que os agiotas vinham a fazer e consultaram os Medici precisamente para conseguirem ter riscos e serem recompensados proporcionalmente pelos riscos que cometiam, ou com os riscos que assumiam. E era essa a essência do negócio dos Medici. Não existiam cheques, as instruções dadas eram verbais, sendo transcritas nos livros do banco, e não existiam juros. Era muito importante que não existissem juros, precisamente porque era pecado. Portanto, aos depositantes era concedida, era isso que eu queria dizer, concedida a discrecione, que era a discrição, né, para os compensar de terem arriscado o dinheiro. Lá está, e foi assim que começou. Não estão a ver, não há grande segredo nisto. Era mesmo preciso, ou seja, a única era fazer algo verdadeiramente específico, tinha que ser algo diversificado, precisava ser algo enorme, precisamente para que um cliente não comprometesse toda esta empresa, logicamente, mas ao mesmo tempo era simplesmente contornar o pecado, não é, da usura, para ter uma espécie de comissão, que era isso que eles ganhavam, era das comissões que tiravam e acumulavam assim. Ou seja, mas o segredo do sucesso dos Medici não era tanto a sua dimensão, como nós já vimos, até era bastante significativa, mas a sua diversificação. Enquanto os anteriores bancos italianos tinham sido estruturas monolíticas, facilmente derrubadas por um devedor, que era isso que estávamos a falar, o Banco dos Medici era na realidade composto de múltiplas parcerias relacionadas entre si, cada qual baseada num contrato regularmente renegociável. E depois é importante afirmar também que algo que caracterizava era o facto dos gerentes do banco não serem entendidos como funcionários, mas sim uma espécie de sócios júniores, ou seja, eles eram remunerados com parte dos lucros, portanto interessava-lhes, não é? Interessava-lhes que as coisas corressem bem, interessava-lhes ampliar, tinham essa motivação, e nós sabemos perfeitamente que há uma diferença significativa em uma pessoa que vê a remuneração com os seus lucros e uma pessoa que é uma mera funcionária e tem um registro operacional. Essa pessoa vai estar muito mais desligada e desprendida da evolução da empresa à partida, não é? E consegue-se compreender porquê, mas até porque foi precisamente esta descentralização que ajudou a tornar o Banco dos Medici tão lucrativo, e as tais comissões que eles retiravam das transações de câmbio que eles davam nas diferentes moedas. Portanto, quando Pio II se tornou Papa em 1458, Cosimo de Medici, que era o tal primogênito do Giovanni, já era o Estado de Florença praticamente, e o próprio Papa declarou isto. Para verem o poder, é que lá está, tipo, as pessoas pensam mesmo que representantes políticos ou príncipes, eles é que têm o poder. Não, claro que não, tem que ser obviamente uma elite cheia de guito, meu.
não pode ser tipo um representante, vocês são doidos, meu, tipo, é lógico, acho que já tem que ser evidente para toda a gente, tipo, que uma elite financeira que tenha dinheiro, obrigações, ou que tenha esta capacidade de brincar completamente, e nós já vamos conseguir apontar responsáveis ou culpados vamos entrar aí um pouco para a ideia dos Illuminati, isso tudo, mas primeiro vou só partilhar esta frase, para verem na altura, 1458, século XV, o próprio Papa disse isto: as questões políticas são resolvidas em sua casa. O homem que ele escolhe assume funções. É ele quem decide fazer paz ou guerra e quem controla as leis. É rei em tudo, menos no nome. Ou seja, o próprio Papa partilhou isto, é chocante. Estão a ver, tipo, é quase um grande jogo de risco, né? O risco, o jogo de tabuleiro, a ser jogado em casa de um privado, que é em casa deste tal Cosimo de Medici. Estava em casa e determinava, não é? Pode ser aquele, pode fazer aquilo. É tipo, ele era o Estado de Florença praticamente, e o Estado de Florença que está ali ao pé do Vaticano também, portanto estão a ver a preponderância que ele não tinha, não é? Ou seja, os anteriores sopranos, como nós começámos esta analogia, tornaram-se os verdadeiros Corleones do filme do Padrinho. Tipo, foi uma ascensão absolutamente meteórica, de certa forma, e tudo através do câmbio, não é? Ou seja, tinham-se tornado os Corleones. Se calhar mais que obviamente mais que os Corleones. Corleones, pelo menos na trilogia do Coppola e mesmo no livro do Mário Puzo, nunca tiveram influência que os Medici, nem um quarto, provavelmente os Medici tiveram. Mas pronto, tudo com base na banca. Os banqueiros estavam-se a aproximar da questão da divindade. Os banqueiros estavam a ficar tipo. E além disso, eles ainda eram patronos e mecenas de inúmeros artistas, como o Miguel Ângelo, como já referenciámos, e o facto de em Florença serem arquitetonicamente os grandes pioneiros de uma cidade que ainda hoje atrai imensos turistas. Eles vão lá precisamente por causa disso, por causa das reformas arquitetónicas que eles fizeram. Portanto, estão a ver a preponderância e o legado que eles deixaram. Agora, obviamente que isso suscitou uma grande oposição, precisamente por estarem tão. Isto é quase como o Ícaro, né? Quando uma pessoa quer voar, corre sempre o risco de, ou voluntária ou involuntariamente, mas quase sempre voluntariamente, de querer voar até ao Sol e depois naturalmente que as asas de cera derretem, como aconteceu ao Ícaro. E foi precisamente o que aconteceu aos Medici, que levantaram imensas oposições, né? E durante este período não vamos ser precisos e detalhistas, mas muitos erros foram cometidos por parte da família de Medici, muitos empréstimos generosos que foram feitos depois até chegar ao Leonardo de Medici, que foi outro o sucessor do Cosimo, ou até foi no Cosimo, ou seja, já começa-se a confundir um pouco aqui eu começo a confundir um pouco esta sucessão de erros e problemas que aconteceram, mas até houve um homicídio de um dos Medici, e até que por fim, entre o caos de uma invasão francesa, a família foi expulsa e todos os seus bens foram confiscados e liquidados, culpando os Medici pelos infortúnios da cidade. E foi declarada uma fogueira das vaidades pelo padre lá de Florença, né? E uma multidão enfurecida incendiou a maioria dos registros bancários, e ainda hoje, se estiverem por lá e se quiserem ver, ainda vão ver que muitos dos livros ou desses registros bancários ainda estão assim meio tostados, precisamente por esse incêndio que foi esse incêndio que assolou pelo menos todas as mansões dos Medici, ou a documentação que eles tão cuidadosamente mantinham e preservavam. Portanto, os Medici saíram, só que aquilo ficou tudo desgovernado, não é? E vocês estão a ver uma cidade-estado, ou pelo menos imensas cidades-estado, tão habituadas a um controle destes, a um controle e a verdade é que eles fizeram reformas extremamente relevantes e proveitosas para as próprias cidades. Portanto, é lógico e é consequente que se desenvolveu uma espécie de nostalgia dos Medici. Então, passado algum tempo, né, eu até disse, foi passado para uns anitos, 1 ou 2, já não sei bem, convocou-se novamente Cosimo de Medici para regressar a Florença e tornaram-no grão-duque da Toscana, sendo que a linha ducal resistiu mais de 200 anos. Portanto, depois foi desvanecendo na história e perdeu-se essa primeira grande dinastia financeira.
Ou seja, os Medici foram os primeiros banqueiros a fazer a transição do êxito financeiro para o estatuto e o poder hereditário, porque obviamente deu-se aqui uma sucessão não régia, como aquelas que todos os povos estavam, ou pelo menos até à altura, minimamente familiarizados, mas sim esta sucessão hereditária a nível de banqueiros. Pela primeira vez, tipo uma família que não era, claramente não era uma nobreza, até porque nós já vimos o início desta família até era caracterizada quase por eram vândalos, era um grupo de vândalos que resolviam praticamente tudo em violência e transpiravam ilegalidade em tudo, não é? Claro, conseguem ter esta ascensão toda através do dinheiro, de utilizar o dinheiro como um ativo também, de dar esta ideia de crédito, desta ideia de aprimorar a relação do devedor e credor. Portanto, esta foi a primeira grande ascensão de uma dinastia, né, financeira, de pessoas que não tinham nada, não tinham herdado nada inicialmente, não era uma espécie de uma nobreza, não tinham essas posses, foi precisamente um crescimento a pulso, por assim dizer. Ou seja, tudo porque entenderam essa valiosa lição que nós já referimos anteriormente, que é nas finanças o pequeno raramente tem bela. Então fizeram uma coisa verdadeiramente em grande, bastante diversificada, abriram bastantes sucursais, tinham estes diferentes câmbios, tiravam as suas comissões e conseguiram contornar o pecado da usura, e foi assim que conseguiram remodelar não é remodelar, mas contornar o próprio pecado do empréstimo com juros, que era algo verdadeiramente capital e devastador para os cristãos, até porque podia condená-los até ao sétimo ciclo na Divina Comédia. Portanto, além de terem contornado isso, o sistema bancário italiano tornou-se um modelo para as nações do norte da Europa que iriam alcançar mais êxito comercial nos séculos seguintes, nomeadamente os neerlandeses e os ingleses e os suíços, mas principalmente os ingleses, porque até depois também surge o mercado de obrigações, que é isso que nós vamos falar no segundo episódio deste segmento. Mas a verdade é que não restam mesmo dúvidas, ou seja, foi aprimorado desde o modelo italiano, o modelo bancário italiano foi apresentado ao resto da Europa e toda a gente começou a desenvolver estas ideias que foram inicialmente exploradas pelos Medici, e não só a desenvolvê-las, ou seja, a replicar, mas também a aprimorar e a melhorar. Então fez-se diferentes bancos, até porque estávamos numa altura bastante produtiva a nível económico, com o enorme comércio que andava a ser estabelecido, a ideia dos descobrimentos, as relações comerciais transatlânticas. Portanto havia mesmo essa necessidade de investir não só nos mercadores, mas como também dinamizar com bastante astúcia, não é? De certa forma, que era isso que faltava. Então não restam dúvidas que depois, posteriormente, até na Revolução Industrial, não é? Do James Watt, foi precedida por uma enorme revolução financeira. Ou seja, foi sistematicamente esta revolução financeira que veio a possibilitar a Revolução Industrial. Aliás, o Adam Smith, que é o filósofo escocês e o grande económico que está por trás do livro A Riqueza das Nações, que nos trouxe mais ou menos estas conceitualizações financeiras e económicas, e que até nos disse, né? Não sei se eu disse no início do episódio que... Não disse, isso foi no meu ensaio que correu mal, porque eu ensaiei uma vez e correu mal. Falou mesmo da preponderância da abstração, não é? Tipo, se damos um porco a alguém, não é a fome que vamos saciar que nos interessa, mas sim o dinheiro que recebemos em troca, e na Riqueza das Nações explora muito bem este conceito. E o próprio Adam Smith disse mesmo: a operação judiciosa da banca, ao usar papel no lugar de uma grande parte de ouro e prata, proporciona uma espécie de via férrea pelo ar. Portanto, estão a ver a preponderância que teve estas revoluções bancárias que dinamizaram isto tudo. Portanto, no ano seguinte à publicação da Riqueza das Nações, deu-se uma explosão de inovações financeiras que gerou uma proliferação de uma vasta gama de diferentes tipos de bancos pela Europa e pela América do Norte. Estou a falar nomeadamente de bancos de investimento, descontos de letras, negócios transatlânticos, tudo aquilo que nós já referenciámos. Portanto, revisitámos estes episódios históricos, nomeadamente da família dos Medici, da situação dos prestamistas judeus na altura, precisamente foram praticamente condenados a esse ofício devido à marginalidade da sociedade na altura, e revisitámos esses episódios históricos para ver a relação do crédito no dinheiro, essa relação tão preponderante que nos ajudou a desenvolver no sentido de termos este entendimento de devedor-credor.
Isto foi uma primeira abordagem ao dinheiro. Obviamente que nós podemos falar de uma forma filosófica, mas acho que é relativamente ao dinheiro, e podemos debruçar-nos sobre as características intrínsecas do dinheiro, e se tem uma inevitabilidade maléfica ou se tem a potencialidade do bem, e obviamente tem as duas, não é? Naturalmente. Até porque a moeda é um objeto muito interessante que serve como alegoria ou analogia para muitas coisas, até na nossa própria psique, não é? Como a face é simplesmente o inverso de outra, o riso, a ansiedade, o tudo, o nada, não é? Até porque o Tomás de Aquino até pensou no Big Bang, do nada faz bem o tudo, e pode ser que o tudo seja uma face e o nada seja a outra. Ou seja, há coisas muito interessantes que podem ser ditas de forma filosófica utilizando o dinheiro, mas acho que é importante revisitar historicamente, porque é muito... é essencial que se faça uma espécie de reinvenção do capitalismo, porque claramente tem algumas deficiências que podem ser contornadas se nós desenvolvermos devidamente o nosso pensamento criativo, e acho que e essa é que é a mais importante revolução, naquela que nós nos devíamos focar. E nós iniciámos o episódio dizendo que há uma fantasia muito grande, quase pueril, na revolução, e não se pensa num momento pós-revolucionário. Pois eu acho que aquela revolução que verdadeiramente nos interessa não é tão necessariamente algo excessivamente material ou algo semelhante às revoluções do século XX, mas sim uma verdadeira revolução económica, com mais transparência. E acho que felizmente já temos pensadores que conseguiram desenvolver ideias nesse sentido, e é para lá que nós caminhamos este segmento relacionado com a desconstrução do dinheiro. Este primeiro episódio foi só para darmos uma informação histórica do crédito. Espero que vocês tenham gostado. O próximo vamos falar sobre o mercado de obrigações e investir em obrigações do próprio governo, e perceber como é que se iniciou, e as repercussões que teve esse desenvolvimento do mercado de obrigações. Depois o mercado de ações. Depois vamos falar outra vez porque nós estamos claramente a falar de risco aqui. Aliás, é importante dizer isto, estamos a falar, vai haver uma espécie de dualidade, que é o risco e o controle de risco. É só isso. Porque até aqui claramente o desenvolvimento do crédito é acreditar no risco para enriquecer. E depois e o mercado de obrigações é algo muito semelhante, até porque vamos ver a intimidade que existe entre as obrigações e a guerra. E depois no mercado de ações estamos ainda no risco, obviamente, só que em vez de investir em governos, investe-se em empresas. E depois voltamos a tentar controlar ou conter o risco, que é o tal estado de providência que caracterizou muito o Japão e o Reino Unido. E depois o neoliberalismo, e regressamos ao risco com as ideias do Milton Friedman, com a situação do Chile, com as situações da América Latina que também atingiram hiperinflações tremendas. Portanto, e depois vamos falar, se conseguirmos, falamos também um bocadinho sobre propriedade, e depois finalizamos precisamente com como é que vamos reinventar o capitalismo. E esta vai ser a viagem deste segmento. E espero que tenham gostado deste primeiro episódio. Obviamente será um bocado mais histórico agora, mas vai tudo valer a pena no final. Acreditem, acompanhem-me nesta jornada. Aliás, eu até preciso de companhia nesta jornada, e vão ver que estamos a fazer coisas aqui. Estamos a fazer coisas verdadeiramente corajosas, acreditem nisso. Eu tenho estudado muito, estupidamente até, por isso é que até encravei e até tive que fazer um ensaiozito que não correu muito bem, precisamente porque estava-me a querer precipitar para toda esta informação que tenho vindo a colecionar. E deixem os vossos comentários e partilhem dúvidas, acrescentem, corrijam se eventualmente falhei em alguma coisa. Lá está, eu não quero assumir autoridade em nada aqui. E deem-me as vossas opiniões relativamente ao dinheiro. Vai ser interessante. Muito obrigado por terem assistido até este episódio. Eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha, e se eu me chama sempre a ser seu. Será que Deus está morto? Será que sabes que não é só a tua aparência? Também te irritas com quem tenta sequestrar a tua essência? Vamos evitar o naufrágio neste oceano de ego. A minha voz precisa urgentemente do teu eco. Ajuda-me com a coragem da tua irreverência, e vamos reinventar o amor, a política e a ciência. Junta-te a este movimento contracultural, serve-te do teu livre-arbítrio e subscreve este canal. Dedicar-te-ei todo o meu talento. 1 é loucura, 2 é movimento.